Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então na nossa série sobre novidades do mercado de inteligência artificial. Vamos ver algumas coisas aí que eu me deparei nessa última semana. Vou compartilhar minha tela aqui. Aqui, uma pérola, né? Computador quântico é feito com a mente de anjos caído. Obviamente é só um meme, né? Eu espero que seja, mas só para descontrair. Bom, como sempre, Fábio aqui está sempre sendo mencionado. E aqui ele fala sobre uma questão muito curiosa, né? Que tem muito hype sobre a IA vai substituir todos os programadores. E ninguém pensa no mais óbvio, porque até agora não houve uma revolução no mundo open source. Porque todos os programas, softwares, aplicações que a gente tem open source, tem uma porrada de problema, né, que estão acontecendo neles. Problemas comuns, insuis, né, que tem que ser resolvidas, coisas que precisam ser corrigidas. E mesmo com as inteligências artificiais, isso não conseguiu atingir esse ponto, né, de maturidade. Então não é bem assim. Essa postagem em si nem é tão o que eu queria mostrar para vocês, mas que faz sentido pelo assunto que eu quero comentar, que é, como eu já critico aqui há muitos vídeos nessa série, essas pessoas que estão surfando no hype com conteúdo que é um exagero, mas beira assim, sendo muito generoso, uma hipérbole, porque se eu não fosse generoso eu ia ter que dizer que é puramente desonestidade. Por exemplo, vamos pegar essa matéria aqui, ó. Estou com um artigo aqui escrito, vou pegar o nome dele ali depois, tá como Geek Society, mas ele tem um outro nome. E olha só o que está falando aqui. Parei de construir front-ends. Agora uso servidores MCPs para permitir que a IA execute meus aplicativos. E quando você vai descer no texto dele aqui, ele fala que não em teoria, não algum dia. Está acontecendo agora mesmo. Você não precisa mais de front-end. E ele descreve aqui no texto que agora você não precisa mais ter telas, você só precisa fazer uma API. Inclusive ele faz uma salada aqui entre API e MCP, onde ele fala que constrói APIs internas para alimentar os MCPs dele. Então ele constrói aplicativos que agora não precisam de interface mais. Os aplicativos que ele constrói são somente para alimentar outras inteligências artificiais. E ele faz um exemplo aqui. Ele até coloca aqui, né? Pense nisso, se um agente pode invocar qualquer função em seu aplicativo por meio de uma API, para que realmente serve o front-end? Ou seja, ele fala que não precisa mais do front-end, que isso acabou. Né? E ele fala aqui que ele fez aqui um super aplicativo de previsão do tempo, que usa os dados da OpenWFMap, que não sei o que. Nossa, ele descreve aqui um texto como se isso aqui fosse assim, nossa, meu Deus, agora não precisamos mais de nada, só criar meus MCP servers e ganhar dinheiro com isso. Agora, essa matéria aqui é totalmente tendenciosa e totalmente enganosa, por quê? Primeiro, ele fala aqui de um aplicativo que não faz sentido esse aplicativo que ele está fazendo aqui, que é um aplicativo de previsão do tempo. E por que não faz sentido? As pessoas não usam previsão do tempo? Usam, mas alguém pagaria para usar a previsão do tempo? Você pagaria por um aplicativo de previsão do tempo? Eu não pagaria. E outra, esses dados que ele está pegando aqui, ele não está pegando de uma tecnologia dele. Ele está pegando os dados de uma empresa, né? Que no caso aqui é essa aqui que ele citou mesmo, né? Da Open, acho que é, cadê? Aqui, ó, OpenWFR, né? E aí ele está falando como se essa empresa vai aceitar, não, tudo bem, pode usar meus dados de graça. Não, e não é de graça. E aí, se esse fosse só o problema, tá ok, né? Não, mas ele fala aqui, não, que não precisa mais, que não sei o que e tudo mais. E ele fala aqui, não, o que você tem que fazer agora é o seguinte, pesquise por qualquer API, selecione os endpoints, gere um servidor, coloque o código lá e acabou. Você precisa só da backend e não precisa mais de nada. E ele fala aqui de todos os aplicativos que ele vai fazer agora usando o Google Maps, APIs de voos e hotéis, integração com pagamentos, etc. Tudo usando MCP, sem front-end para nada, né? Não estamos construindo front-end para usuários, estamos construindo APIs para IA, que agora os usuários vão usar só o IA. Mas isso aqui não faz sentido. Tanto é que não faz sentido que até os próprios pessoas que estavam fazendo os comentários aqui, colocou aqui, ou ele fez não em teoria, mas ele falou sim, em teoria. Porque um aplicativo de clima não é um aplicativo do mundo real. O próprio comentário aqui o pessoal está falando, né? Tipo, ninguém faz um aplicativo de previsão do tempo e vai achar que vai ganhar milhares de dólares com isso, né? Minha reação instintiva a este artigo é imaginar quanta tecnologia, que consome muita energia, poderíamos querer acumular para fazer algo que há 20 e poucos anos já era possível fazer com o interpretador de 300 KB e algumas linhas de código para análise. Esse conteúdo aqui é muito bom, esse comentário, porque se você for olhar, vamos supor que esse aplicativo aqui que ele está fazendo de previsão do tempo seja real, né? Para que você vai usar inteligência artificial? Você vai pagar X dólares para usar algum serviço de alguma empresa para fazer algo que você já tem funcionando? Porque
Quando você tem uma nova tecnologia, essa tecnologia só emplaca, essa tecnologia só vai para frente porque ela resolve um problema. Agora você repara que aqui ele não está resolvendo problema nenhum. As pessoas não têm uma necessidade de acessar aplicativos tão básicos como previsão do tempo para usar a inteligência artificial para isso. Né? Enfim, eu vou colocar na descrição aqui esse artigo que ele colocou, nada menos que um exagero, e aí que eu falo, isso virou um mercado, ou seja, a produção de conteúdo de hype, mesmo que seja totalmente mentiroso, é um mercado. Por que ele está fazendo isso? Por que ele fez um artigo desse? Para compartilhar conhecimento? Não, porque ele teve 3,2 mil curtidas nesse comentário, que para padrões do Medium é muito. E se você for olhar aqui o perfil dele, vamos ver os artigos que ele está escrevendo. Esse cara aqui que se diz engenheiro de software. Olha só os artigos que ele produz. Vamos traduzir aqui para português. Ó. Esse aqui foi o que eu acabei de comentar, né, que ele parou de fazer front-ends. Agora você pode criar música com IA offline. Como criei vídeos impressionantes com IA localmente. Por que o MCP mais A2A pode ser a maior mudança de software desde a internet? Esse gerador de voz é tão real que está me assustando. Enfim, ele faz só postagens sobre inteligência artificial, falando de produtos totalmente enganosos que não tem nenhum sentido, né? E o cara se diz um engenheiro de software. Só que o produto dele definitivamente é vender hype. E isso é ruim porque, para quem já é um desenvolvedor, para quem conhece o mínimo de mercado, sabe que não é bem assim. Mas tem muita pessoa que está gastando dinheiro com coisas que são totalmente falsas. A gente vai ver mais isso aqui nos próprios vídeos de hoje. Aqui tem um outro exemplo. Aqui não estou dizendo que ele está falando nenhuma mentira, porém, essa aqui é totalmente inviável. Porque olha só, ele está rodando de 12 a 16 clouds, né, com 4 ops Sonnet, com o Code Agents. E ele falou que eles estão rodando 95% automaticamente, né, de maneira automatizada, com o mínimo de inputs. Só que, tipo assim, como é que você vai ter de 12 a 16 clouds? Vamos supor aqui no valor mínimo, vai 12. Você teria que ter 12 assinaturas. Se a cloud está custando $20, então você está pagando para usar esse serviço 12 vezes $20, que vai dar $240. Faz sentido você pagar $240 para ter isso daqui? Porque, tipo assim, não é tão simples você deixar todo mundo aqui trabalhando com o mínimo de inputs, porque você teve que fazer um input inicial. Olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você tem que testar o que eles estão fazendo. Então, ou seja, isso aqui não existe. Assim, não existe, tá, ele fez. Mas é viável isso daqui? Não acho. Definitivamente não. E aqui um uso real de como a inteligência artificial faz sentido quando você usa ela de uma maneira inteligente. Olha só, esse cara aqui, o Shibahan Sabu, sabe Deus qual é a nacionalidade dele, ele encontrou uma forma de usar vídeos MP4 para salvar conteúdo. Então imagina o seguinte, você vai usar uma inteligência artificial e você precisa que tenha um PDF que aquela inteligência artificial vai ter que ler aquele PDF. Dependendo do tamanho do PDF, é muito grande. E aí ele encontrou um jeito de salvar esse PDF dentro de um MP4. E esse MP4 acaba conseguindo reproduzir esse conteúdo de uma maneira mais leve e rápida do que o PDF. Pode não ficar tão claro o que eu estou querendo dizer aqui, mas eu peguei um exemplo na prática. Tá vendo esse vídeo aqui? Vou dar o play aqui nele. É um vídeo de 2 minutos e 47. Parece um QR Code, isso daqui. Parece estática, mas são vários QR Codes, como se fosse a codificação de um QR Code. E o que tem aqui? Dentro desse vídeo é um arquivo. Cadê? Tem até o tamanho dele aqui, ó. De 3.39 GB. Isso aqui que você está vendo são 3.39 GB dentro de um vídeo. E aí você usa o próprio script. Tem um script para você fazer o encrypt e o decrypt desse conteúdo aqui. Então, ou seja, imagina você usar o YouTube como um banco de dados ou um acervo para você salvar os seus arquivos. Putz, eu não tenho 3.39 GB para salvar um negócio, para colocar dentro de uma aplicação. Aqui, ó, coloco no YouTube. Claro que isso aqui, como por ser algo relativamente novo, tende que em breve o YouTube vai tomar alguma medida contra isso. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho um filme pirata e eu codifiquei ele dessa forma. Para o YouTube é só um monte de estática, mas tem um arquivo aqui dentro que eu estou transmitindo, e se eu tenho o arquivo de fazer esse tipo de compactação, eu vou poder baixá-lo ou assisti-lo, reproduzi-lo na íntegra com o meu reprodutor. Entendeu? Então, ou seja, isso aqui é algo útil quando você fala sobre usar programação, usar a inteligência artificial
para fazer algo desse tipo, né? Deixa eu pegar o link aqui original. Cadê? Deixa eu clicar aqui no link, no post original, né? Vou até clicar aqui para me colocar lá na descrição do vídeo. Ó, você tem todo aqui o script de como que funciona, como que você pode fazer na verdade, não é esse link aqui. Esse aqui é o perfil dele do GitHub, né? Eu quero o link da aplicação. Aqui, ó. Esse aqui é o link da aplicação. Nesse script aqui você consegue transformar qualquer arquivo em um vídeo, né? Igual eu mostrei aqui, e você consegue também fazer o decrypt dele. Teoricamente, hoje é permitido fazer isso, mas eu acredito que em breve o YouTube vai encontrar um jeito de barrar isso daqui, porque é uma maneira muito útil de você compartilhar um arquivo que teoricamente você não poderia de uma maneira gratuita, né? Imagina, putz, eu não tenho 100 GB no meu servidor. Pô, vou criar um arquivo em vídeo com esse 100 GB, coloco no YouTube e faço o meu script a ler esse vídeo do YouTube. Olha só. E isso foi feito usando inteligência artificial. Entende como faz sentido? Agora, quer ver como essa questão, igual desse cara aqui que cria, o produto dele virou criar produtos de hype? Olha só o que a gente vai ver agora. Todos esses produtos aqui é um clone de um serviço de voz parecido com o da OpenAI. Aqui você tem um serviço que faz como se fosse uma pessoa fazendo uma persona, né, totalmente animada, com lip sync. Você tem um outro aqui, ó, que você seleciona o produto, você seleciona a roupa, você seleciona o modelo, ele cria na hora ali inteligência artificial. Tudo isso daqui são produtos fake. Por que eu sei que é fake? Esse aqui eu até paguei para ver. Quando você vai atrás desse produto aqui, do Credential ponto aí, você não tem uma conta demo. Ele dá o preview de como funciona aqui os vídeos, mas você não tem uma conta demo. Ou seja, para usar, você precisa efetivamente pagar para poder utilizar o serviço. Só que o que acontece? Esse serviço aqui custa $79. Ou seja, é mais caro do que um OpenAI da vida, um Cloud da vida. E aí quando você vai usar, você não consegue usar, não funciona. Só funcionam os modelos pré-prontos deles. Os modelos, se você for montar o seu modelo com seus produtos, não funciona. Só que você já pagou seus $79. E aí, para você ir atrás, fazer um reembolso e tal. Então, ou seja, se eles conseguirem, vamos ver esse cara aqui, ó. Ele conseguiu aqui, só na postagem de divulgação, 3.000 likes, 6.000 salvamentos. Vamos supor aqui, vamos somar aqui, vamos considerar o 3.000. Se ele conseguiu 10% disso, desses 3.000, são 300 pessoas que fizeram essa assinatura. Vamos fazer um cálculo fácil aqui. Se eu fizer 300 vezes $79, ou seja, ele fez $23.000 com um produto fake, que sequer tem inteligência artificial. Pode dizer que tem, mas na hora que você vai usar não funciona. E eles não estão pensando em reter o usuário. Olha, o usuário vai fazer assinatura, vai pagar esse mês, vai pagar no próximo mês. Não, ele quer fazer assinatura agora, no hype. Tanto que esses produtos são cheios assim. Ó, esse aqui faz a mesma coisa, esse daqui, ó. Mesma coisa, você vai tentar usar, não funciona, mas você tem que pagar lá. E no caso desse aqui é $51 para você poder utilizar. E não funciona. Provavelmente eles pegam algum serviço que funciona, fazem uma massa de dados, de vídeos fake, dá a impressão que funciona, mas quando você assina, você não consegue. É praticamente um golpe. Né? E a internet está cheia disso. Né? Então essas pessoas estão lucrando com o hype das pessoas, achando que vão poder usar produtos envolvendo inteligência artificial que não são bons produtos, que são produtos totalmente fictícios, né? Por assim dizer. Eu acho isso um golpe, porque se fosse alguém no Brasil fazendo isso, pode ter certeza que essa pessoa ia estar no Reclame Aqui, ia estar em vários canais possíveis para as pessoas reclamarem que não funciona. Agora, como, né, é um produto gringo, produto de fora, é muito difícil você conseguir divulgar que as pessoas... Tem alguns comentários aqui que as pessoas falam, né? Tipo assim, eu assinei, mas tipo assim, não funcionou. Não é. Né? As pessoas não vão conseguir usar. Mas, infelizmente, acabam que as pessoas não olham aqui, né, os comentários na íntegra para entender se o produto é real ou não, acabam caindo nesse tipo de cenários, tá? Bom, mas nem tudo são coisas ruins, né? A Google lançou né? Ela atualizou os modelos dela principalmente de uso de voz, né? E é impressionante como eles são bons, né? Quando você vem aqui no iStudio, você coloca aqui, por exemplo, bem-vindo à série de vídeos sobre inteligência artificial da fábrica de plugins. A precisão da voz é muito boa.
E isso vai acabar com vários serviços na internet de voz, de inteligência, a voz criada via prompt. Bem-vindo à série de vídeos sobre inteligência artificial da fábrica de plugins. Inclusive, eu até usei na própria fábrica de plugins para isso. Ó, vamos pegar um vídeo aqui da fábrica que eu usei essa narração, né, do Google para fazer a narração do vídeo. Esse vídeo que Já vocês vão ver pensou agora, em um plugin para funções... esse vídeo que vocês vão ver agora foi 100% criado via inteligência artificial. Claro, as imagens do plugin são dos plugins real, são imagens reais, mas o áudio, as transições, foi tudo feito com IA. Já pensou em um plugin para funções personalizadas para venda de ingressos usando WordPress e WooCommerce? Vem comigo que eu vou te mostrar. Espera, com esse plugin dá para vender ingressos de eventos no meu WordPress? Sim, algumas funções que ele tem. Venda ingressos para eventos no seu WooCommerce, inclusive com diferentes tipos de valores e estoques. Scan check-in de QR Code para validação de compra/entrada. Opções de personalização de cor. Enfim, fica claro que a qualidade da voz que eles conseguem reproduzir agora que não tinham antigamente. Certo? Bom, por hoje é isso. Nos vemos na semana que vem com mais dicas e comentários aí sobre notícias e atualizações que saíram do mercado de inteligência artificial no Brasil e no mundo.